Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor chegue aos nossos corações, trazendo refrigério, trazendo respostas, trazendo consolo, trazendo a graça maravilhosa que salva através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária do livro de Isaías, trazendo aqui mais duas questões importantes para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Ontem, na segunda-feira, só recapitulando aqui o contexto, nós lemos lá em Isaías 16, 7 e 8, que o Senhor, ao trazer juízo sobre os moabitas, disse que eles iriam chorar, né? E eles não iriam se esquecer dos bolos, os bolos com passas, né, que eles ofereciam às suas divindades pagãs, e também que as suas plantações de uva, né, o vinho que embebedava o chefe de muitas nações, que se estendia por toda a terra, pelos desertos, né? Claro que é uma linguagem figurada, né? Esse vinho aí não mais existiria, né? Tudo deixaria de existir. Pois bem, e vimos também, na quarta pergunta de ontem, que Deus deixa bem claro que ele chora pelas cidades moabitas, né? Que deram ali, que tinham ali plantações lá, as parreiras, né? As plantações de uva. E ele disse com as lágrimas dele que ele irrigava as cidades, né? De Hesbom e de Eleal, e pois não se ouvia mais naquela a alegria, né, que o vinho trazia, mas agora eram as lágrimas que substituíam aquela alegria que aquele vinho adulterado, que aquele vinho da falsa doutrina da adoração a deuses pagãos, já não se ouvia mais, porque aqueles deuses não conseguiram trazer segurança, liberdade e proteção ao povo, né? As suas doutrinas, os seus falsos ensinos, representados aqui pelo vinho inebriante, acabou-se, não tinha mais, né? Não tinha mais o momento em que as pessoas pisavam o vinho para... Não tem mais, assim, os escritores que criavam, os inventores que criavam aquelas histórias. Também ninguém tem mais alegria em fazer isso. Os gritos de alegria se acabaram e em lugar dele, né, só havia tristeza e tremor. Isso foi o que nós vimos ontem. Hoje, a primeira pergunta de hoje, da terça-feira, é a quinta pergunta da lição, que diz assim: qual era a condição espiritual dos moabitas que os levou à destruição? Nós já vimos em dois textos anteriores que eles eram um povo idólatra, que subia aos altos das montanhas para sacrificar aos seus ídolos que nada podiam fazer, que não viam, que não falavam, que não sentiam nada, né? E o texto diz aqui de Isaías, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim: os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração, nos montes, para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Então veja como esse texto ele é maravilhoso. Esse texto mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Porque os moabitas que estão recebendo esse juízo sobre eles agora, não se trata de um Deus que tem raiva do povo moabita, porque o povo moabita estava falando mal do povo judeu, e Deus ama mais o povo judeu do que o resto do povo do mundo. Não é isso.
Ele explica claramente aqui, ó, que essa mensagem de advertência foi dada há muito tempo a respeito de Moabe. O Senhor deu até o endereço. Moabe sabia, os moabitas sabiam que o Senhor já tinha mandado profetas avisar eles disso. Eles sabiam, há muito tempo o Senhor já havia enviado mensagens sobre esse pecado, sobre essa atitude, né, de perigo, que é a idolatria, que só vai levar o homem para a morte, para o sofrimento depois da morte, né? E eles parece que não deram ouvido, porque agora estava chegando o juízo. Então o Senhor deixa muito bem claro aqui, ó, aquele ponto que muita gente fala assim, não, geralmente os ateus, né, que não conhecem as escrituras, que usam um verso isolado para dizer que Deus é tirano, que Deus é um Deus injusto, que se ele é Deus porque permite isso, permite aquilo, né? Ora, se desde o princípio Deus criou o homem com livre-arbítrio, o homem tem um poder de escolher ser bom ou ser mal, fazer o bem ou fazer o mal, desde o princípio. Isso é ser mal? Isso é ser injusto? Alguém que faz um homem igual a ele, uma criatura igual a ele, com o poder de escolher e decidir? Isso é excesso de amor e não excesso de violência, excesso de injustiça, excesso de insensibilidade. Deus não tem isso, né? Deus tem excesso de justiça. E para com o pecador que ele dá 1 milhão de chances para se arrepender, ele dá excesso de misericórdia, excesso de oportunidade, excesso de mensagem, tentando fazer o povo voltar atrás, né? O texto aqui é muito claro. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moab. E por que Moab não se consertou? O Senhor deixou bem claro, os moabitas, eles se cansarão. A mensagem foi essa. Moabitas, vocês um dia vão se cansar de tanto ir aos lugares altos, ao topo das montanhas, adorar os seus ídolos que nada pode fazer, os seus deuses. Essas orações, essas subidas, esses sacrifícios que vocês fazem, esses pagamentos de promessa que vocês inventaram aí, de nada adianta. Na hora que vier o juízo, vocês vão ver que isso não adiantou de nada. É o que o Senhor está dizendo. Agora, essa mensagem, é claro que ela não serve apenas para os moabitas. Existem muitos moabitas modernos, hoje, né? Espalhados principalmente dentro da religião do cristianismo, que estão nesses mesmos defeitos aí, cometendo esses mesmos erros aí. E nós precisamos despertar para a palavra, para esta palavra de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta, né? O que aconteceria com o povo de Moabe em 3 anos, a partir da visão do profeta Isaías? Sobraria algum moabita? Pois bem, vamos ver aqui que o Senhor ainda manda mensagem aqui, obviamente, né? Dando ainda um período de graça. Olha só, Isaías 16, versículo 14 diz assim: Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Ou seja, Moabe seria completamente insignificante. A nação poderosa, gloriosa, não seria mais, deixaria de ser. Já imaginou uma nação poderosa, orgulhosa, que do dia para a noite deixa de ser? É algo terrível. Quantos impérios poderosíssimos, desde a antiguidade, que se vangloriava do seu poder cultural, do seu poder econômico, do seu poder militar, das suas conquistas, dos seus deuses, não viraram pó. Só estão na memória como algo triste. A única lembrança que temos é que foram vencidos, não é? Foram vencidos. Não é uma história de vitória, como apresenta o cristianismo, né? Como apresenta, não o cristianismo,
é como apresenta Cristo. É o contrário na pregação bíblica, né, que vem de Deus através de Cristo para nós. É que a gente começa pobre, simples, perseguido, mas no final é vitorioso. Esses impérios, esses reinos começaram muito poderosos e aí, final, a derrota. O caminho contrário. Né? Inversamente proporcional aí. Vejam bem. Então, quando o Senhor diz aqui, olha, daqui a 3 anos Moabe deixará de existir, a partir do momento em que Isaías está falando. Então, Isaías está levando essa mensagem aqui, desde lá o princípio, nessas mensagens de juízo, há algum tempo. Aí ele fala, daqui a 3 anos, o texto aqui fala até exatamente daqui a 3 anos, né? Moabe não existirá mais. Os poucos remanescentes que sobraram serão fracos e, olha só, o texto que li serão poucos e serão fracos. Vejam só. Claro, né? Depois de um ataque, os que sobram, com o pouco recurso que têm, com todos os traumas e todas as dificuldades que vão enfrentar, serão pobres, serão poucos e fracos, com certeza. Vejam bem, por que ele usa aqui esse período de 3 anos, né? Isso é fantástico. Essa informação aqui, ela é fantástica. Como a palavra profética, ela sempre está se renovando, mantendo o seu princípio, né, do que foi e isso vai ser, isso é maravilhoso. Vejam só. Como aqui os moabitas está se referindo a um povo que recebeu a mensagem de Deus, mas não deu ouvido e virou um povo ímpio e idólatra, então isso se aplica em toda a Bíblia. Vejamos o seguinte, Jesus pregou 3 anos e meio em Jerusalém para a conversão de um povo. Os judeus que haviam ouvido a palavra de Deus, eles não ouviram, foram julgados. Poucos se converteram, né? E depois milhares e milhões de gentios ao redor do mundo se converteram à pregação de Cristo e dos apóstolos. Olha como isso aconteceu. Os apóstolos também passaram 3 anos e meio, em Jerusalém, pregando, né? E também foram expulsos de lá e saíram pelo mundo todo. Né? E sofreram as consequências disso. Nós sabemos a história, né? As consequências. No tempo do fim, também está previsto um período de 3 anos e meio. 3 anos de novo, uma pregação durante 3 anos e meio. Lá no Apocalipse 11, Apocalipse 11, 12 e 13, esses números vão se repetir. 42 meses, 3 anos e meio. 1.260 dias, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 dias e meio, no princípio dia ano, também de 3 anos e meio. Essas informações, elas se repetem, mostrando que o tempo do fim, a partir do juízo do capítulo 11 de Isaías, de Apocalipse, quando se inicia o juízo, a parte final, antes da volta de Cristo, tudo começa ali. E esses números se repetem de novo, porque, novamente, no tempo do fim, um povo religioso vai ouvir uma mensagem que vai ser tocada por mensageiros de Deus durante esse período. E aqueles que não derem ouvidos a isso vão ter o mesmo fim. Inclusive, no Apocalipse, ainda diz que esse povo bebeu do vinho, igual Moabe. Moabe é uma tipologia clara nesse sentido de falsa doutrina da mulher do Apocalipse 17, 13 e 17, né? Começa o Apocalipse 13. Apocalipse 17, essa mulher começa com o vinho dela, né? Dando de beber. No capítulo 14, logo após a revelação da besta do capítulo 13, a terceira mensagem do povo de Deus quem, né, adorar a besta vai beber do vinho de Deus sem mistura. Por quê? Porque no capítulo 17, essa mulher, essa igreja prostituída, ela dá do seu vinho a todos os reis da terra, igual às vinhas de Moabe do texto anterior.
Então a mensagem ela se coaduna perfeitamente, mostrando aqui nas Escrituras que, ao a Bíblia falar de Moabe aqui em Isaías, Moabe é uma tipologia perfeita daqueles que serão julgados no tempo do fim, que dizem, né, são idólatras, que dá de beber ao mundo todo do seu vinho maravilhoso, filosófico, cheio de fábulas, de doutrinas engenhosamente inventadas para agradar o ouvido das pessoas que amam o mundo e não gostam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus parece para eles é muito rude, muito objetiva, muito direta, é muito simples e eles gostam das coisas eruditas, né? Gostam de ouvir coisas que agradam os seus ouvidos. Pois bem, aí o que vai acontecer com eles é o que está acontecendo com Moab. Então aqui, quando ele fala assim, ó, chegará um tempo em que os servos de Deus vão dizer, daqui a 3 anos as coisas vão ser resolvidas para esse povo também, como é uma previsão clara da terceira mensagem angelical do capítulo 14. Que o Senhor, então, ilumine a nossa mente para que a gente possa despertar para isso e não estar e não viver no mesmo espírito de rebeldia que vivia os moabitas.